sinônimo de crueldade de um poder amaldiçoado. Jezabel foi uma mulher fadada pela maldade, que deixou um grande rastro de sangue em Israel. Ela foi a maior perseguidora de profetas da história, idólatra e adoradora assumida de Baal. A sua vida repleta de iniquidade só não foi pior do que o seu final sombrio, com uma morte tão assustadora que muitos acreditam que seu espírito continua assombrando igrejas e comunidades de fé da atualidade. Saiba como chegou ao fim um dos reinados mais violentos das escrituras sagradas, e como foi o trágico e tenebroso fim de Jezabel, a rainha má. Vamos bibliografar para você. Sua história tem início quando o atual rei de Israel, chamado Acabe, decide casar-se com a princesa do reino de Sidom, que era a capital da Fenícia, por finalidades políticas. A princesa sidonita era Jezabel. Aquela aliança entre os reinos trouxe vantagens comerciais para ambos os lados. Porém, o que Acabe não contava era que suas consequências seriam muito mais negativas do que positivas. Jezabel tinha planos muito maiores do que ele poderia imaginar. Junto com sua chegada ao poder, a idolatria a falsos ídolos e a adoração a um deus pagão muito conhecido daquela época se intensificaram no meio religioso, fazendo Baal passar a ser cultuado pelos israelitas. Jezabel era sua seguidora devota e propagava adorações ao deus do panteão fenício. Diversos altares foram construídos em seu nome, e o auge da idolatria se estendeu sobre a nação. Centenas de sacerdotes pagãos eram sustentados e patrocinados por Jezabel, chegando ao ponto de quase ser abolido o culto ao deus Yahvé. E não contente com suas conquistas obtidas através da força e do medo, Jezabel começou uma série de perseguições em massa aos profetas do Senhor, que eram sua maior oposição. Entre esses homens que tiveram a coragem de enfrentar o império e recusar-se a se dobrar perante as imposições feitas por ela, foi um porta-voz de Deus chamado Elias, e sua missão foi trazer de volta a esperança aos oprimidos pelo governo corrompido, se tornando assim o seu principal inimigo, gerando um dos confrontos mais épicos das Escrituras. Elias desafiou cerca de 850 profetas de Baal, liderados por Jezabel, a subirem no Monte Carmelo, junto com toda a cidade israelita, para mostrar a grandeza e a força do Deus vivo que ele servia. O desafio proposto consistiu em oferecer 2 holocaustos que só poderiam ser queimados de forma sobrenatural, um pelos deuses pagãos de Baal e o outro pelo Deus de Israel. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Após horas de rituais de flagelação e tentativas fracassadas de invocação dos sacerdotes pagãos, Elias pediu que jogassem água por todo o altar em que eles estavam, e com uma confissão de fé sobre o poder que ele cria de Deus, um grande fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício que estava coberto de água, vencendo assim o desafio. E como consequência da derrota, os falsos profetas de Baal foram mortos ao fio da espada naquele mesmo dia. Esse acontecimento foi determinante para o ódio de Jezabel se intensificar com ações ainda mais violentas como resposta, ameaçando o profeta Elias por vingança, que precisou fugir para o Monte Horebe ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo em sua vida, fazendo-o desejar a própria morte. As ameaças de Jezabel perduraram até o fim de sua vida. A essa altura, o rei Acabe havia se tornado um homem completamente sugestionável pelos conselhos de Jezabel, que o induziam a tomar decisões e manipulava suas escolhas, tornando-o cada vez mais submisso às suas vontades. Um caso que ilustrou muito bem essa situação foi na ocasião em que Acabe decidiu se apoderar da vinha de um homem justo chamado Nabote, por influência de sua mulher. Nabote possuía por herança uma vinha que tinha sua localidade ao lado do palácio real, que passava despercebido até ser cobiçado pelo rei, que não demorou em fazer uma oferta de negociação por ela estar ao lado de sua casa, prometendo-lhe até mesmo dar a Nabote outra plantação de uvas melhor que aquela, ou pagar-lhe em dinheiro que lhe fosse justo.
Proposta essa recusada e tendo sua decisão respeitada em primeiro momento por Acabe, mas não por Jezabel, que após saber do ocorrido, tramou um plano perverso para tomar a vinha do pobre homem, acusando-o injustamente de blasfemar contra Deus e pagando 2 testemunhas para o incriminarem de transgressão, dando fim à sua vida, e assim se apoderando de sua propriedade. Mas enquanto as coisas não iam bem em suas terras, os conflitos internacionais pioravam cada vez mais. O reinado de Acabe foi marcado por guerras e batalhas entre nações inimigas de Israel, e um desses confrontos especificamente contra a Síria trouxe sua derrota. Após receber uma profecia de Elias sobre o declínio e o completo extermínio de sua casa, Acabe foi morto por uma flecha que o feriu mortalmente. Seu sucessor foi seu filho Acasias, junto com Jezabel, que também recebeu uma profecia assustadora em que cachorros comeriam seu cadáver. Não demorou muito para que a repercussão da morte de Acabe se espalhasse entre a concorrência, fazendo com que um homem chamado Jeú, que era comandante militar do exército, se rebelasse e tentasse tomar à força o trono de rei, e assim o fez. Após chegar ao palácio real com suas tropas, ordenou que seus oficiais atirassem Jezabel janela abaixo da torre em que eles estavam, a atropelando com seus cavalos após sua queda. E assim que dominou o palácio e realizou um banquete para comemorar sua chegada ao poder, mandou que sepultassem Jezabel, que para sua surpresa, só havia sobrado alguns restos mortais de seu corpo, pois o restante havia sido devorado por cães, não só cumprindo a maldição de Elias, mas também dando fim a um dos legados mais cruéis da história. Mesmo depois de seu fim, Jezabel é citada no Novo Testamento precisamente em Apocalipse, dando outro sentido ao significado do que ela representa para a Igreja do Senhor. E eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os seus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometerem imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Essa Jezabel descrita na carta a Tiatira é simbólica e arquetípica de uma mulher que se dizia profetisa e adorava levar homens para a cama, quase como um ritual de perversão espiritual, com o objetivo de ensinar o que era classificado como os segredos de Satanás, praticado por alguns grupos que haviam abandonado o verdadeiro evangelho e se corrompido em cultos de mistério, quase como uma seita secreta gnóstica, que fazia cultos ao conhecimento. Quanto mais misterioso e quanto menos conhecido fosse, mais elevado seria o portador desse conhecimento. A falsa profetisa foi chamada de Jezabel por ter seu comportamento semelhante ao da esposa do rei Acabe, responsável por levar o povo a pecar através da idolatria, mostrando que esse nome se tornou uma referência à apostasia para os primeiros cristãos. O fato dessa mulher ter sido chamada assim não significou que ela estaria possuída por algum espírito maligno, mas sim que ela estava agindo da mesma forma que agiu a perversa rainha. O Cristo ressuscitado glorioso do Apocalipse advertiu a igreja de Tiatira por ela estar tolerando essa mulher, que estava corrompendo e promiscuindo a alma de toda uma comunidade, e por ela não ter se arrependido mesmo advertida várias vezes. Como consequência, ele a prostraria de cama. Alguém ávido pela carne como ela só poderia ter suas pulsões sexuais diminuídas com a fraqueza do próprio corpo, com o processo da doença. Enquanto uma pessoa está forte na sua virilidade e organicidade erótica, nada o para, senão a própria fraqueza física, como no caso de uma enfermidade, pois seria melhor passar pela destruição do próprio corpo, mas pelo menos ter o espírito salvo no dia do Senhor. Hoje em dia, popularmente, o termo espírito de Jezabel é usado para designar pessoas que tenham as mesmas características de alguém que manipula para conseguir o que quer.
promovendo o pecado e desviando pessoas do evangelho. Infelizmente, o que mais encontramos por aí são líderes como Acabe, dispostos a obedecerem pessoas como Jezabel, e crentes como os de Tiatira, dispostos a seguirem falsos ensinamentos dentro de comunidades de fé enganadoras. A síndrome de Jezabel é produzida quando a portadora dessa condição encontra em um indivíduo ou grupo religioso a predisposição à manipulação contínua. Uma pessoa manipuladora sente prazer em esconder suas intenções, e seu poder acaba sendo mentir sem que o outro perceba, se tornando literalmente um furtador sutil de almas. Existem mulheres sofrendo desse mal e homens vivendo dessa doença. A detecção dessa condição deve ser acompanhada de uma avaliação atenta da situação, e mesmo após o esgotamento de tentativas de readaptação, em que a própria pessoa não aceite a reconciliação, devemos tratá-las como um publicano com potencial de conversão. E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal para não perder nenhum vídeo? Ajude nossa comunidade a crescer cada vez mais. Seja um propagador dessa mensagem junto com a gente. Compartilhe esse vídeo. Sua contribuição é essencial. Eu te espero no próximo então. A todos, tchau!